Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Olha só, hoje eu vou trazer para vocês 5 fundos imobiliários que podem gerar ótimos dividendos para a gente agora em 2026. Mas fica até o final do vídeo aqui porque eu vou passar algumas dicas muito importantes para principalmente aquelas pessoas que ficam só de olho nos rendimentos aí que são gerados pelos dividendos, tá bom, pessoal? Cuidado para não cair em armadilha, então fica até o final do vídeo aqui para você não perder nenhuma dessas dicas, tá bom? Agora deixa eu só pedir uma coisinha para você antes da gente começar esse bate-papo aqui. Se inscreve aqui no canal, deixa um like se você gostar do vídeo e bora lá pra gente não perder tempo, vem comigo. Então bora começar pra gente não perder tempo, tá bom? Gente, isso aqui é uma ideia do meu portfólio de 2026. Eu quero ter ali 45% em Bitcoin e altcoins, eu acredito que o mercado de cripto vai se recuperar muito bem esse ano, eu acredito que sim. Tesouro direto um pouquinho, ETFs um pouquinho, 15% em DI, porque a Selic ainda está no 15%, mas ela vai cair, pessoal. Mas de qualquer forma, é bom ter dinheiro líquido, não é isso? Para a gente poder estar utilizando para as emergências e 30% em fundos imobiliários que gerem renda através dos dividendos. Isso eu acho muito importante. Eu quero construir uma carteira de renda passiva e os fundos imobiliários eles se encaixam muito bem para quem tem essa ideia aqui, para quem tem esse objetivo. E por que eu estou dizendo que a Selic vai cair, pessoal? Dá uma olhada nisso aqui, ó. De acordo com o Boletim Focus do último dia 15 de dezembro, há projeções que estimam um corte maior, chegando a 11,5 e 11,25. E outros estimam cortes menores, parando em 12,75% ao ano. Então, sim, a Selic vai cair, pessoal. Uma Selic de 15% é caríssima para o país, tá? Então, se preparem que a Selic vai cair sim. E a Selic caindo, opa, gente, vai ficar menos atrativa para muita gente que buscou ali rentabilidade com segurança, não é isso? Com baixo risco. Então, será muito evidente saída de dinheiro aí do Tesouro Direto, dos DIs da vida aí, para os fundos imobiliários, tá? E eu também acredito que até os imóveis possam se valorizar perante uma queda da Selic, pessoal, tá? À medida que as pessoas enxergam que não vale a pena deixar o dinheiro no banco, elas migram para outros nichos, para outros mercados, tá? E olha só, pessoal, já no dia 27 e 28 de janeiro, agora, de janeiro de 2026, nós teremos a reunião do Copom, onde vai ser decidido se nós teremos um corte na taxa de juros ou não. Eu acredito que sim. Isso começa a acontecer gradativamente para eles poderem chegar naquele número que eles querem lá no final do ano. Então a gente já deve ter redução na taxa de juros a partir de janeiro. Outra coisa que também está me levando aos fundos imobiliários é o quê, pessoal? Lembra que estava todo mundo falando, olha, os fundos imobiliários vão ser tributados, né? Os dividendos vão ser tributados em 2026? Até vão ser, pessoal. Só que é o seguinte, para recebimentos em dividendos que superem os 50 mil reais. Não será o meu caso, né? Eu não vou conseguir receber 50 mil reais de dividendos por mês. Quem dera, tá bom? Por quê, pessoal? Foi implantada uma nova regra aí, só que a gente, pelo menos eu aqui, não vou me encaixar nisso. Então, olha só, isenção continua. Os rendimentos, dividendos pagos por FIIs e pessoas físicas continuam isentos de imposto de renda sem limite mensal de 50 mil reais. Então, eu tô tranquilinho com essa questão. Bem, então vamos falar dos fundos imobiliários, mas primeiramente vem uma dica aqui muito importante, beleza? Então, antes de eu falar os 5 fundos aí, eu vou trazer para vocês uma dica para vocês ficarem muito atentos. Todo mundo, quando fala em fundos imobiliários, todo mundo fica olhando para o quê, pessoal? Para os dividendos. Só que não adianta nada você receber um bom dividendo se o valor da cota praticamente virar zero. Se o valor da cota que você comprar, ele tiver quedas drásticas. Porque imagina o seguinte, se você precisar resgatar, não é isso? O valor do seu investimento, ele está lá com 20, 30% de queda. Olha só um exemplo aqui, ó. A Urca Prime, né? Ela estava pagando ótimos rendimentos. Mas, gente, dá uma olhada nisso aqui. Ela perdeu em valor de cota mais de 30% em 2025. Aqui, ó, os 12 últimos meses. Pagou um dividendo acima dos 16%, excelente, tá? Só que, meu, não adianta muito, né? Se o valor da cota perde 30%.
Então, que vantagem Maria leva? O interessante aqui seria que houvesse um equilíbrio entre valor de rendimento aqui da cota, certo? Que essa cota aqui ela conseguisse subir um pouquinho, ter uma boa valorização e ela pagasse bons dividendos, tá? Não adianta, tomou 31% no valor da cota e pagou 16%. Aí realmente isso aqui é uma armadilha, tem que ficar bem atento com isso, tá bom? Então vamos falar dos fundos. Se você está chegando agora e você não sabe o que é um fundo imobiliário, a gente tem que entender uma coisinha aqui que ela é bem básica, tá? Fundos imobiliários existem dois tipos, que são os fundos de tijolos, tá? E tem os fundos de papéis. Existe uma diferença entre eles aqui e tá aqui, olha só. Um fundo de tijolo é um fundo de investimento imobiliário que investe diretamente em imóveis físicos, tá? Então, geralmente o cara vai lá, ele compra os imóveis, tá bom, pessoal? Ele é dono de alguns imóveis, tá? Os fundos de papel, não, ele já funciona um pouquinho diferente. Tudo a ver com o setor imobiliário, mas eles não compram os imóveis. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. É um fundo de investimento imobiliário que investe em títulos de dívida do mercado imobiliário e não em imóveis físicos. Então a gente tem que separar isso aqui, certo? Eu vou falar de 5 fundos imobiliários para vocês, mas é o seguinte: eu não vou comprar somente papéis de tijolos, né? Perdão, fundos de tijolos, nem também somente fundos de papéis. Eu gosto de fazer o quê, pessoal? Uma diversificação, mesclar, tá? Porque aí eu divido o meu risco. Outra coisa é que eu jamais investiria em apenas um fundo. Não importa se é de papel ou se é de tijolo. Eu acredito que fundos imobiliários você tem que mitigar o seu risco aí, pulverizar comprando alguns fundos. Para quem é novato, para quem está chegando agora no mercado financeiro, né, que não entende essa questão de diversificação, eu diria o seguinte, pessoal, aquele ditado mais antigo de todos aí: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, tá? Não importa o mercado, o nicho que você esteja operando, investindo, tá? Diversifique. Então, eu estou começando a montar essa cesta agora de FIIs, tá? Mas eu pretendo ter aqui 8, 10 fundos imobiliários. Também não pretendo ter muitos, não, porque fica difícil de administrar, certo, pessoal? Mas eu pretendo ter alguns, porque eu gosto dessa questão de diversificação. Então, fundos de tijolos, tá? Eu estou montando meu portfólio com 3 fundos a princípio: XPML, certo? O KNRI 11 e o BLMG 11. Esse aqui, a gente vai falar um pouquinho desse aqui, dar um pouquinho mais de atenção para isso aqui no final, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O primeiro, XPML 11, investe diretamente em ativos imobiliários físicos, mais especificamente shopping centers espalhados pelo Brasil. Tá? Então a XPML, a especialidade deles é investir em shopping centers, tá? Valorização da cota, que é aquilo que eu falei para vocês. A cota nos últimos 12 meses, ela subiu 10,74, tá? Interessante, legal, nada absurdo, mas muito bom. Para mim, na minha opinião, muito bom. Os dividendos, né, pagaram ali na casa de 10% ao ano. Pessoal, é o seguinte, nossa, mas rendeu menos do que a Selic. Pessoal, é o seguinte, tá? Ele rendeu 10,74 na valorização da cota, mais 10% de dividendos aqui, gente. Pô, tá excelente negócio, tá? E se você comparar com alguns aluguéis aí, eu sou dono de imóveis, gente, tem imóveis aí que pagam muito menos do que isso no ano, tá bom? Tá? Então, na minha opinião, muito bom, beleza? Uma ocupação, né, ali na casa de 95,8%. Quer dizer que a vacância desse tipo de investimento aqui tá bem baixa, excelente, tá? Falando do preço justo aqui da ação, tá 1 ponto, quer dizer, estão pagando exatamente quanto que a ação vale, tá ótimo. E tem um patrimônio líquido aqui, esse fundo, na casa de 6,4 bilhões. É grande, né? É bastante dinheiro, certo? Beleza? Vamos falar do segundo fundo aqui, vamos lá. Olha só, o KNRI 11 é um fundo que investe diretamente em imóveis físicos com foco em lajes corporativas, quer dizer, escritórios, galpões logísticos, tá bom? Ele é considerado um fundo híbrido de tijolo porque atua em mais de um segmento,
mas não é um fundo de papel, tá? É tijolo, beleza? Olha só, gente, valorização da cota no ano, 12,38% nos últimos 12 meses. Um dividendo aqui na casa de 7,96, um pouquinho mais baixo, mas qualquer coisa aqui acima do 7,5 para mim já é interessante, tá? Ocupação, 96%, tem uma boa ocupação. Está descontado, olha só, pessoal, no 0,94, ele está descontado aqui em mais ou menos 6%. Para mim tá dentro, beleza? E um patrimônio líquido aqui de 4,6 bilhões. Esse aqui é o patrimônio do fundo, tá? Bem, vamos lá, pessoal. Agora, esse aqui a gente vai precisar de atenção, tá? Esse aqui eu tô montando, eu coloquei, mas se vocês vão ver, eu vou até mostrar para vocês aqui, que da carteira que eu comecei, foi o que eu entrei com menos valor, porque eu achei mais arriscado. Olha isso aqui. A valorização da cota, 31%. Altíssima, altíssima. Valorizou muito, beleza? Um dividendo acima de 11%. Tá excelente, tá? Ocupação, 100%, pessoal. Mas aqui nós temos realmente que ficar atentos, tá? 0,69 tá bem descontado, tá com quase 30% de desconto no preço, tá? Quer dizer que a gente tem que ficar bem atento com isso aqui. Outra coisa é que o patrimônio líquido aqui do fundo, ele é bem pequeno. Então, quanto menor o patrimônio, pessoal, e maior esse desconto aqui, tá? Eleva-se o risco desse fundo aqui. Eu acabei colocando, tá? E eu diria o seguinte, para eu que estou acostumado com o risco, tá muito tranquilo. E eu também coloquei a menor parte do dinheiro aqui. Mas aqui a gente pode tomar porrada, tá? Pode tomar porrada. Aqui foi arriscar mesmo. Isso aqui foi comprar risco. É um fundo imobiliário, né? Um fundo de investimento imobiliário do tipo tijolo, com foco em galpões logísticos e industriais, tá? Aqui eu estou comprando risco de verdade. Agora nós vamos falar dos fundos de papel, tá bom, pessoal? São dois fundos aqui. Primeiramente, o MXRF11, que foi o mais popular aqui em 2025, praticamente todo mundo falando desse fundo, e o KNCR11, tá? Vem comigo, vamos lá. Ó, o MXRF11, né, é um título de papel, certo? É um fundo imobiliário de papel, olha só. Ele não investe diretamente em imóveis físicos, mas sim em títulos financeiros ligados ao setor imobiliário, principalmente CRIs, tá? Que são certificados de recebíveis imobiliários e outros ativos de crédito imobiliário, tá? Então, a ocupação aqui não se aplica. Teve uma valorização da cota de apenas 2,81%, mas teve um dividendo aqui na casa de 12,29%. Vai ser geralmente assim. Os fundos imobiliários de papel, eles pagam geralmente dividendos melhores do que os de tijolo, tá bom? Tá um pouquinho aqui acima do preço, 1,01, certo? Mas o pessoal acaba gostando, tá dentro. E tem um patrimônio líquido aqui na casa de 4,3 bi, tá? Beleza, é um bom fundo, né? É um bom patrimônio, tá bom, gente? Qualquer coisa abaixo de 500 milhões, a gente já tem que ficar com bastante medo. Aquele lá que eu entrei com 235, realmente é comprar risco. E o KNCR11, tá? Ele não investe em imóveis físicos, mas em títulos financeiros ligados ao mercado imobiliário. Outro título de papel. Valorização da cota, percebam, tá vendo? Percebam, olha só, valorização da cota 4,41 e um dividendo de 13,68. Ocupação não existe, não é isso? Tá? Um preço aqui 1,04 até 1,10, eu acho que está dentro da gente entrar, tá? E olha o tamanho do patrimônio desse fundo aqui, pessoal, 9,4 bilhões, né? Gigante. E mostrar a minha posição aqui com vocês, certo? Tá aqui, tá bom, pessoal? Eu comecei a montar essa carteira pública agora aqui para vocês, tá? Onde eu coloquei 498, na verdade eu coloquei R$ 499, tá? Tô com R$ 1 de prejuízo aqui, né? O valor das cotas caindo um pouquinho, tá? Eu comprei BLMG, uma cota, paguei aqui na casa de R$ 34, certo? Tá? Comprei KNCR11, tá? Uma cota eu também comprei, ó, isso aqui, uma cota, tá no preço de R$ 106 cada cota. KNRI11, comprei também uma cota, tá no preço aqui de R$ 153.
MXRF11, comprei 10 cotas, ali na casa de R$ 95. E XPML11, comprei uma cota também, R$ 108. Como eu disse para vocês, tá? Praticamente todas aqui foram assim acima ou perto de R$ 100, né? Ó, essa aqui foi 95, essa aqui 108, essa aqui 153, essa aqui 106, tá? E só a BLMG, que eu falei para vocês, tá? Que eu coloquei menos dinheiro porque eu acho que o risco é mais alto. Eu vou continuar colocando dinheiro aqui na BLMG, tá? Mas sempre numa proporção menor, tá, pessoal? Beleza? Tá? Menor. Eu quero comprar o risco, mas eu não vou enfiar a minha cabeça inteira aí dentro do risco só para pagar para ver. Não, não, tá? A primeira questão aqui é segurança. Então é isso, espero que tenha ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo. Vou pedir uma coisinha para você, se inscreve aqui no canal para você continuar recebendo os nossos conteúdos, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.